Basicamente, tenho sido um cara de teatro, um cara que vê a vida através dessa linguagem, né? E que persegue uma possibilidade de mudanças a partir daí, a partir do palco para o mundo. No momento eu estou no Teatro Vila Velha, diretor artístico do teatro e também diretor do Bando de Teatro Olodum. E é isso. Bom, o Teatro Vila Velha tem uma história que pré-existe a minha, né? Quer dizer, eu tinha 10 anos quando ele foi inaugurado. Ele representa um espaço de liberdade, um espaço de invenção, um espaço de produção, de difusão, de formação, de uma boa parte do que foi produzido na Bahia, em termos de teatro, de música, de dança, de pensamento, de política para as artes de uma maneira geral, de políticas culturais. E o Bando de Teatro Olodum é uma referência de teatro para muita gente, para muitos jovens negros. É um grupo que, de alguma forma, encarnou em si um momento necessário da cultura baiana de ter um teatro que falasse do ponto de vista do povo negro. Era um momento em que tudo convergia para que isso acontecesse e o Bando foi esse grupo. Eu queria muito falar desse ponto de vista, eu queria muito ver no palco atores negros que até então eram muito raros no palco, ainda continuam, mas eram muito mais raros no palco. Eu queria ver a Bahia refletida de fato, o Brasil refletido de fato no discurso cênico, no discurso teatral. E antes do Bando teve o Teatro Castro Alves, depois do Bando o Teatro Vila Velha, depois a Secretaria de Cultura, e isso vai se ampliando, né, para outros grupos e outras dimensões. E às vezes era engraçado na Secretaria de Cultura, principalmente no princípio, as pessoas perguntavam como é que está aí do outro lado e tal. E eu não sentia que era um outro lado, eu sentia que era outro lugar, mas era do mesmo lado, era só uma ampliação desse discurso para uma escala estadual, né? Uma escala territorial maior e para um público e um grupo bem maiores. Mas era a mesma missão de transformar um discurso em ação e essa ação numa mudança da sociedade, enfim, para o seu desenvolvimento. Estabelecer, de fato, políticas públicas é entender o papel do Estado em relação à sociedade, em relação a cada segmento, né, das atividades de uma sociedade. No caso da cultura, isso começou a ser esboçado, começou a ser trilhado pelo Ministério de Gil e continuou com Juca no governo Lula em 2002, não é isso? E essa confusão entre cultura e arte também faz parte dessa novidade, vamos dizer assim, que foi o Ministério Gil, né, que foi esse novo pensamento sobre a cultura e principalmente sobre a posição do Estado e a relação do Estado com a cultura. Porque a cultura, apesar de reacionária, ela é também, ao mesmo tempo, uma alavanca do desenvolvimento. Além de ser um retrato, uma foto, uma radiografia do desenvolvimento em si, né? Uma sociedade chegou aonde a cultura dela está. Nós vivemos num país que é uma república federativa, mas o pacto federativo não está completamente desenhado ainda, não está completamente construído e entendido. Então, você não tem um sistema para a cultura que diz qual é o papel do município, qual é o papel do Estado, qual é o papel da União. Então, esse pacto federativo, esse sistema de cultura que agora que foi aprovado e precisa ainda ser regulamentado, etc. e tal, que faltava. E em relação ao Estado, por exemplo, o Estado da Bahia, a fragilidade dos municípios foi o nosso grande investimento. Então, esse é um dos ganhos que eu acho que a Bahia teve na nossa gestão, é que a gente fortaleceu essa ideia do Pacto Federativo, fortaleceu os municípios, os territórios em relação à sua produção cultural e à capacidade que eles têm de produzir e de difundir o que fazem. E por outro lado, eu não vou dizer desorganização, mas a fragilidade institucional da sociedade em relação à produção cultural.
Então, para isso, os editais foram fundamentais como ferramenta de transição, porque obrigou a sociedade a se organizar, a se institucionalizar, se organizar em pessoas jurídicas, em CNPJs, na capacidade de desenvolver projetos, de formular projetos e partir para frente. Agora, como eu sempre falei, os editais são uma ferramenta de transição. É uma ferramenta de sair do balcão e partir para uma coisa mais transparente, mais democrática, mas ainda assim é excludente, ainda assim é seletiva. E eu acho que a coisa mais importante, talvez, que a gente tenha deixado foi a Lei Orgânica da Cultura. Foi uma lei concebida e construída coletivamente, foi feita, enfim, também durante as conferências, foi referendada por vários encontros coletivos e agora o Estado da Bahia tem uma lei orgânica da cultura, ou seja, uma lei que organiza o Estado em relação à cultura. O Estado da Bahia agora reconhece o que é cultura e reconhece o seu papel em relação a isso, porque a gente passava às vezes meses discutindo com a Procuradoria se a parada gay é cultura ou não, se gastronomia é cultura ou não, se um festival de gastronomia deve ser atendido, enfim, apoiado pela Secretaria de Cultura ou pela Secretaria de Turismo. Então, agora isso está sanado. A gente sabe, o Estado da Bahia sabe o que é cultura, o Estado da Bahia sabe qual é seu papel, e isso foi construído, enfim, pelos cidadãos, que agora podem cobrar do Estado o seu papel em relação à cultura, e em relação às artes também.